Freud explica. O que não importa, necessariamente não importa, porque essa frase já virou, na verdade, até piada, nome de peça, de comédia. Em tudo, a visão de que a psicanálise pode explicar, e aí voltada ao pai da psicanálise, pode explicar tudo, resolver toda e qualquer explicação, toda e qualquer ação humana passa a ter uma explicação ao gosto do freguês. Mas, na verdade, a psicanálise se constitui num trabalho sério, científico, que é o que a gente vai examinar hoje aqui. Como que a psicanálise se fundamenta para que não haja essa possibilidade de uma visão em cada cabeça. Há um certo controle dessas cabeças para um trabalho coordenado. Nós vamos apresentar a vocês as pessoas que convidamos para esse debate. Inicialmente, o Benilton Bezerra, que é vice-diretor do Instituto de Medicina Social da UERJ e integra o Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Ao lado dele, temos o Giorgio Trotto, que é do Departamento de Clínica Social da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. E ele tem, daqui a pouco nós vamos notar aqui, esse entrosamento da psicanálise com a sociedade, ou esse explica tudo, né, em cima de um curso que daqui a pouco a gente fala. Temos aqui ao meu lado esquerdo o Dr. Valdemar Guzman, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, já esteve aqui em outra oportunidade conosco. E, por final, eu apresento a vocês o Dr. Edson Lanes, que é presidente do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. E eu já começo pelo senhor nessa questão. Realmente, nós podemos dizer que a psicanálise não pode ser tratada dessa maneira? Ou seja, ela constitui-se num corpo de saberes organizados e controlados? Quer dizer, não é uma coisa do Freud explica tudo? A psicanálise é um campo de saber. É uma profissão que está caracterizada por registros teóricos de toda a observação empírica, de toda a observação clínica. É composto o movimento psicanalítico de sociedades particulares que estudam metodicamente tudo que foi escrito pelos antecessores, a partir do gigante Freud, que criou a psicanálise, apesar de toda a pobreza, toda a doença, toda a oposição da ciência de sua época, guerras. Essa oposição era um preconceito já dessa visão da possibilidade de não existir um caráter científico no trabalho que Freud fazia? Era uma dúvida a respeito do que ele concluía em cima de sua ciência. Porque Freud era médico, Freud era um neurologista, era uma pessoa essencialmente voltada para a busca da verdade. E nesse esforço que ele estava fazendo, ele não recuou diante do que ele encontrava. Muito bem, no final do século passado, começo desse século, alguém falar em sexualidade infantil era anátema, era um absurdo, chocava todos, principalmente aqueles que eram os donos da verdade, os cientistas da época, que estavam, obviamente, vinculados ao espírito do seu tempo e não suportavam verdades novas. É possível que Freud tenha tido momentos de dúvida sobre continuar ou não continuar diante de tanta oposição. Ele tinha aspirações de reconhecimento, ele queria entrar para a universidade, ele queria ser professor, ele queria ser premiado, os valores da sua época, mas ele não desistiu. Para ele a verdade era mais importante. A sociedade que ele fundou, que começou num grupo informal às quartas-feiras, que depois se multiplicou pelo mundo, essas sociedades procuram continuar o trabalho dele, não apenas seguir o trabalho dele, mas acrescentar como resultado de suas pesquisas, como troca de ideias. Ou seja, sistematizar o conhecimento. Sistematizar no sentido de ampliar. Porque a psicanálise é um resultado incompleto de uma pesquisa empírica e será sempre assim. Não se pode imaginar que a gente vai ter um conhecimento completo sobre o ser humano. Por isso que Freud explica, é uma boa brincadeira. Talvez seja até uma forma que a sociedade, ameaçada por essas descobertas tão inquietantes, a forma que essa sociedade encontrou de se aliviar. Esse lado empírico é impossível segurar, a não ser a obra escrita, né, sobre a psicanálise. Como que a gente pode caracterizar essa importância, essa seriedade da psicanálise?
Bom, é preciso primeiro lidar com uma conceituação diferente em termos de ciência. A psicanálise é uma ciência, mas ela não é uma ciência natural. Ela é uma ciência de outra ordem, uma ciência hermenêutica, ela é uma ciência interpretativa. Então, quem está tentando buscar critérios de objetivação em psicanálise está exatamente procurando alguma coisa que não pode ser encontrada neste campo, porque a psicanálise não divide o campo dos fenômenos em objetivo e subjetivo. Nós, psicanalistas, temos uma experiência que nos permite saber que o objetivo e o subjetivo são dados dentro de uma simultaneidade. Na verdade, as chamadas ciências naturais, essas que pretendiam estabelecer uma divisão muito rigorosa dentro do campo, que separasse a objetividade da subjetividade, até mesmo estas ciências já perceberam que as coisas não podem ser assim, como elas foram conceituadas no início do século. Hoje já se sabe que a objetividade passa pela subjetividade, que o observador interfere na experiência, que a neutralidade não passa de um sonho que se pretendia. E o próprio conceito de neutralidade dentro da psicanálise já sofreu uma transformação substancial. De modo que o fato de que a psicanálise não tenha meios de objetivar algumas das suas proposições não significa com isso que ela seja menos ciência. Ela é simplesmente uma ciência de outra ordem. Certo. Nesse sentido, eu colocaria ao Benilton uma questão. Há quem diga que psicanálise de pobre é macumba, né? Se tu vai, macumba. Se tu vai, se aconselha lá com guia, com pai de santo e tal, e sai um pouco mais relaxado e aliviado do seu problema pela relação mística que ele cria, não importa tanto, né? Até porque senão a gente continua no tema, né, do Freud explica, né? Vamos querer explicar até isso. Mas o fato é que há um crescimento de um atendimento social, há uma preocupação, né, com maior atendimento social por parte da psicanálise. Tem crescido alguns trabalhos nesse sentido. Mas ainda hoje a psicanálise não é uma coisa de rico, não é uma coisa de elite por causa do custo? Olha, antes de responder essa pergunta, eu acho que era bom fazer uma observação a respeito da brincadeira que você fez sobre psicanálise pobre e macumba. No sentido da brincadeira, é possível até que a gente pudesse concordar com isso, numa acepção muito precisa, que é a seguinte, quer dizer, todas as sociedades, todas as organizações culturais, elas convivem com o sofrimento humano, né? Convivem com o que é inominável, convivem com aquilo que não encontra sentido e que, portanto, se expressa em reações patológicas ou pouco normativas, entende? Quer dizer, e toda a sociedade oferece a esses indivíduos formas que lhe permitem lidar com isso e encontrar uma solução não patológica. Isso em todas as culturas. Nesse sentido, a psicanálise é uma dessas formas típica do mundo moderno. O Brasil é um país muito curioso, é um país muito paradoxal. Talvez o único país onde a gente tem, ao mesmo tempo, uma homogeneidade, por exemplo, de língua, de cultura, numa população tão grande, num espaço territorial tão grande, e, ao mesmo tempo, um universo cultural fragmentado, com divisões que chegam a ser abissais. Os indicadores socioeconômicos não explicam isso tudo, mas dão um pouco a indicação. Então, a gente vive universos muito diferentes, a gente esbarra com pessoas nas ruas que vivem universos socioculturais e, portanto, que têm a sua subjetividade embebida em universos muito distintos dos nossos, né? Eu costumo dizer que, às vezes, a gente encontra, quem trabalha em serviço público, por exemplo, tem uma relação de intimidade com o cliente que está do outro lado da mesa, com uma pessoa com a qual ela jamais encontrará, a não ser ali. Na praia, ela vai a uma praia diferente. No Maracanã, uma vai para arquibancada, outra vai para geral, né? Um anda de ônibus, outro anda de carro e por aí vai. Então, de certa maneira, quer dizer, a existência de formas religiosas de se lidar com o sofrimento é uma realidade e eu não vejo por que elas sejam menos importantes do que a psicanálise. E depois há uma outra coisa, se você me permite uma parte. Há muitos ricos que frequentam macumba. Exatamente. Então, não é só uma preferência ditada pelo nível econômico, exato, mas por outros fatores. A brincadeira que eu colocava, que é uma brincadeira popular, não é minha, no sentido da dificuldade de acesso econômico. Quer dizer, a velha questão, você está falando de mesa pela questão de um tratamento social estabelecido, um hospital público, um serviço público. Mas aquela velha ideia de deitar no divã
né, que se traz por trás da psicanálise, ainda é uma coisa que envolve também um peso de carteira muito grande. Né? É verdade. Agora, aí eu acho que há uma outra questão muito importante, que é a seguinte: eu, há muito tempo, lido com o serviço público. Nos últimos anos, eu posso dizer que, no Brasil, aumentou muito a influência da psicanálise no setor da assistência pública. Existe, quer dizer, a teoria psicanalítica, ela informa grande parte das tentativas de melhoria da assistência à saúde mental no Brasil, que ainda, na sua maioria, é muito fraca, né? Mas, justamente pelo fato de que psicanalistas se propuseram enfrentar o desafio de atender uma população tão diferente, né, daquela que lhes é comum, isso tem criado, nos últimos anos, um campo muito fértil, muito rico de investigação acerca da aplicabilidade da psicanálise a populações pobres, etc. Durante muito tempo, a gente conviveu com um certo tipo de preconceito, no meu entender, que era de identificar a psicanálise a uma certa forma de exercício da psicanálise, né, a um determinado tipo de setting, que é mais ou menos esse, do divã, tantas sessões por semana, tantos minutos, etc. Isso eu acho que tem sido, digamos, acrescido pela experiência junto às instituições de outras formas de atenção, outras formas de atendimento, outras formas de, quer dizer, outros settings, outras modalidades de escuta, que, na minha opinião, não deixam de merecer o nome de psicanálise. Entende? Então, quando você diz psicanálise é coisa de rico, se você estiver falando do divã 4 vezes por semana, etc., eu acho que sim. Mas, se a gente entender a psicanálise como um modo de lidar com o sofrimento humano, um certo tipo de escuta, né, uma certa ética em relação ao que o cliente traz, eu diria que a gente tem condições hoje, né, de fazer com que a psicanálise não seja mais um privilégio no Brasil. Deixa eu aproveitar o gancho que você deu para introduzir aqui ao George a questão em cima até, e vou fazer aqui a propaganda, de um curso que está existindo, correndo, que é o Interesse Cultural na Psicanálise. Eu estou até aqui com um cartazinho dele. E onde existe um laço de temas: antropologia, medicina, arte, filosofia, sociologia, história, linguística, educação. A linguística, que é uma área mais afim ao meu trabalho de jornalista, coloca a questão da psicanálise como um ponto de interpretação importante, porque, afinal de contas, quem fala é o homem, né? E, nesse sentido, é que eu incluo, feita aqui a propaganda, né, do curso que se realiza no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, aqui no Rio de Janeiro. Esse laço cada vez é maior. Quer dizer, essa interação deu também uma possibilidade de respeito e de seriedade à psicanálise? Bom, estava se tentando falar como a psicanálise como ciência. Eu diria que a psicanálise é ciência e arte ao mesmo tempo. Ela realmente começou com Freud, num sistema muito fechado, muito rígido, mas que era uma tentativa, a meu ver, da psicanálise se defender na medida que era uma atividade muito revolucionária, portanto, muito combatida. Nesse sentido, eles tiveram que se juntar, se fechar, se proteger para poder sobreviver. Mas eu acredito que isso tenha sido realmente o movimento inicial da psicanálise. A partir desse primeiro momento de força, a psicanálise foi se desenvolvendo, foi se abrindo e, sem dúvida nenhuma, se modificando muito. E hoje em dia nós estamos num outro tempo, de uma forma muito diferente, muito abertos a tudo. O próprio curso que nós estamos organizando é uma tentativa de interrelacionar a psicanálise com as várias áreas de cultura. Então, a psicanálise com a antropologia, a psicanálise com a medicina, a psicanálise com a arte e com tantas outras atividades. Realmente a psicanálise começou num caráter muito elitista e individual, mas sempre houve uma grande preocupação dos psicanalistas de poder ampliar esse campo. Então houve um desdobramento. Então hoje em dia se fala muito também de psicanálise de grupo, que é uma forma de poder abranger camadas maiores da população. Também se fala de psicanálise aplicada em vários campos, no campo da medicina, por exemplo. Esses são um interesse meu particular. Da medicina psicossomática, quer dizer, ajudar o médico na sua relação com o seu paciente a entender não só o terreno orgânico da doença, mas o terreno psicológico da pessoa doente que vive o seu drama. Temos também interesses de natureza institucional, entrando numa determinada instituição, fazendo um estudo a respeito do que está acontecendo com aquela equipe que trabalha. Enfim, existe uma série de interferências da psicanálise em todos os setores. Então, eu entendo a psicanálise uma ciência, uma arte e, principalmente,
uma concepção do homem, uma forma de entender o homem que, sem dúvida nenhuma, está se infiltrando em todas as áreas do homem, do saber humano, da ciência. Bem, até nesse campo eu colocaria aí um aspecto a partir do início, né? Quando a gente ia começar aqui o programa, estávamos conversando, o Dr. Edson colocou a questão, não é de formação, mas de nomes que, além de Freud, estabelecem, digamos, o menu, né, teórico do círculo psicanalítico. E o senhor citou em determinado momento Lacan. A partir dessa questão de Lacan, Jung, etc., começou também a se ter uma noção de que a psicanálise não era uma coisa só da brincadeira inicial do Freud explica. Existem inúmeras tendências, escolas, grupos. Isso não confere uma situação meio dúbia, a questão da psicanálise? Né? Você é de que linha? Então, uma linha é superior à outra? Que ciência é essa que tem linhas diferentes? Como é que você se posiciona em relação a isso? Eu gostaria só de fazer um comentário sobre o que o Jorge falou, antes de responder a tua pergunta. O fato de que a psicanálise influencia a medicina, influencia a sociologia, influencia a psicologia, influencia a linguística, não significa que é a psicanálise, a onisciente psicanálise, que saberá explicar todas as coisas. A psicanálise não está equipada para ação social, por exemplo. Eu acho que pode haver interdisciplinaridade, pode haver conversas entre pessoas desses vários recortes do conhecimento humano sobre o homem, mas não que a psicanálise ela detenha o saber. E eu entendi que o Jorge não estava falando isso, mas eu faço questão de sublinhar. Eu queria fazer um pequeno comentário, que é justamente o contrário. É a psicanálise poder se beneficiar de todas as outras ciências, permitindo que essa ciência contribua com o seu saber. E vice-versa. E vice-versa. Exatamente. Sim, mas quanto a essa questão de várias A linhas, questão dos autores, eu frisei que existem os continuadores do movimento psicanalítico, né? Não no sentido de que essas pessoas vão aposentar Freud. Freud nunca será uma relíquia, ele será sempre memória viva, uma coisa muito forte. A gente percebe que todos os autores, até aqueles que eventualmente discrepam alguma coisa do Freud, procuram encontrar no texto dele alguma coisa que daria... será uma referência eterna. Exatamente, entendeu? Então, não há dúvida nenhuma, é memória viva dentro desse campo. Os outros autores que contribuíram, a meu ver, principalmente para o movimento psicanalítico, eu deixaria alguns com uma obra menor, mas seriam, para mim, Melanie Klein, Donald Winnicott e, mais recentemente, alguém que, de certa maneira, falando com seus discípulos, disse assim: vocês são lacanianos, eu sou freudiano. Isso era o próprio Lacan falando com seus discípulos. Lacan fez estudos que nenhum psicanalista pode ignorar. Eu creio que a grande dificuldade da teorização tão útil que Lacan fez em tantos temas da psicanálise, a grande dificuldade será colocar isso na prática. A prática lacaniana é uma prática radicalmente diferente da prática dos psicanalistas em geral. Mas o estudo da teoria lacaniana pode ser muito útil para compreender uma série de coisas. Mas o círculo, no caso, né, quando você pulou de Freud para Lacan, o círculo não é uma sociedade lacaniana. A ideia de que o movimento psicanalítico, enquanto movimento de um saber, inclua Lacan, não obriga um grupo a ser, digamos assim, um grupo de religiosos de uma seita, onde há um papa. Certo. Nesse sentido mesmo, é que eu queria continuar nessa divisão. Ele não citou, por exemplo, Jung. Existem grupos, às vezes, que batem de frente, não, Valdemar? Pois é, eu talvez fosse interessante pegar esse ponto que você formulou para o Edson e ele, num dado momento, num afã de caracterizar determinados aspectos, tangenciou a sua pergunta, que é a pergunta das várias escolas e se a existência de várias escolas compromete a seriedade de um saber. Era isso que eu acho que a gente podia tocar aqui, né? Porque eu penso que não é exatamente assim. Os grupos, as diferentes escolas surgem a partir de diferentes experiências clínicas. Frequentemente, dá-se o seguinte, né? Que um grande autor
fundamenta suas construções teóricas numa determinada experiência clínica. E, apoiado nesta experiência clínica, nessa matriz clínica, ele constrói um corpo teórico, que é uma maneira de ver esse grande campo de fenômenos com o qual nós lidamos. O que é muito frequente é que nós encontremos numa determinada escola os mesmos fenômenos que foram encontrados noutra escola descritos de uma maneira diferente. E em todas as áreas do saber humano há diferentes escolas, porque há sempre diferentes pontos de vista em relação aos mesmos fatos em toda a área do saber humano, não só na psicanálise, no campo das ciências naturais, em todas as áreas da investigação humana, quando há dois indivíduos, há dois pontos de vista. Isso não enfraquece a qualidade científica da investigação psicanalítica. Isso possibilita o diálogo. Mas é claro que se pode tomar isso como uma tentativa de acusar a psicanálise de não ser séria, como também se pode pegar aquela coisa, brincadeira com que você iniciou o programa, dizendo, bom, Freud explica tudo. Se nós soubermos qual é a origem disso, a gente percebe também, né, como é que essa brincadeira não toca, na verdade, o âmago do problema. Eu penso que a brincadeira do Freud explica tudo deriva da circunstância de que, pela primeira vez, com Freud, foi possível criar uma investigação científica que não deixava o homem de fora e não deixava nada do comportamento humano de fora, pelo menos de fora do campo da observação. O fato de que a psicanálise tem esta enorme abrangência, e isto é uma verdade, porque todo comportamento humano, visto pela ótica psicanalítica, ganha uma nova dimensão, gerou naturalmente como resposta, porque isso é um temor, a ciência invade uma intimidade e a revela, criou pelo temor a brincadeira de que Freud explica tudo para desacreditar a validade dessa observação. Certamente porque ela tem esse caráter, né, de dizer que se o sujeito tropeçou e gaguejou já é algum problema e a partir daí desencadeia uma série de interpretações do que a gente convencionou chamar o psicanalista de botequim. Né? O sujeito que senta com um amigo com problemas na mesa e começa então a querer dar as definições sobre esses problemas. Aí eu colocaria a Benilton isso, essas possibilidades que vão dentro da linha do que você colocou anteriormente, quer dizer, das amplas e diferentes possibilidades, né? Qualquer pessoa pode se achar no direito de interferir, de julgar, de relatar um comportamento humano, que é que, na verdade, pode caracterizar, dentro de um processo de formação ou de controle, a atividade da psicanálise como uma atividade que as pessoas devem e podem respeitar. Eu estava até querendo fazer um comentário a respeito do que o Zussman disse, uma coisa até meio autoprovocativa, que é a questão, a gente estava conversando antes do programa começar, sobre o quanto essa forma do explicar tudo, ela tem uma volta sobre nós mesmos. Quer dizer, a questão da difusão da psicanálise no Brasil, que é um fenômeno que encontra poucos correlatos no mundo, exige de nós psicanalistas uma certa reflexão. Ou seja, o modismo foi grande no Brasil, no caso? Eu não sei se a gente poderia chamar de modismo, mas há um fenômeno que é o da importância, né, quer dizer, que tem a psicanálise no cotidiano, o fato de que certas expressões que alguns anos atrás eram expressões técnicas, hoje em dia são, quem é que não sabe o que é um ato falho, por exemplo, né? Recalque. Essas palavras começam a ser usadas no linguajar cotidiano, com a apreensão, enfim, que eles retiram o sentido técnico, mas o que é importante frisar é a pregnância da psicanálise e, digamos, as consequências disso. Uma das consequências, eu penso, a propósito do que o Zussman estava falando, é que a gente encontra, às vezes, por parte dos grupos de psicanálise, uma acirrada luta, quer dizer, que muitas vezes, na minha opinião, travestida de um debate de ideias, na verdade, manifesta uma disputa, eu diria quase, do mercado psicanalítico. Ao diálogo que o Zussman diz que é um fruto possível dessa diversidade, muitas vezes a gente encontra substituído por um dogmatismo onde o diálogo é substituído pela afirmação de que a minha visão, o meu autor preferencial, explica tudo e o que não é esse autor não é psicanálise. Né? Entre nós sabemos que isso é um fenômeno com o qual nós todo dia estamos lidando. Né? Então, a questão dessa difusão que faz com que papos de botequim virem uma brincadeira de psicanálise, eu acho que tem a ver com essa questão de que limite é possível e é preciso dar, né, à aplicação da psicanálise. Há uma certa
a uma certa diluição da psicanálise toda vez que ela começa a influenciar de uma maneira muito pregnante a vida cultural, na medida em que os seus próprios conceitos, a própria ideia do que seja uma psicanálise, vai se transformando numa espécie de Weltanschauung, num modelo de mundo, numa mística. A psicanálise corre o risco de cumprir um destino que o Lévi-Strauss, um antropólogo francês, há muitos anos atrás, disse que ela corria o risco de cumprir, que é o de se transformar numa espécie de mito social. Na medida em que um mito social, uma certa maneira de ver as coisas, é compartilhada por todos e não é mais questionada, né, ela passa a funcionar como um modelo do xamanismo. Né? Quer dizer, o terapeuta, como xamã, acredita que sabe a verdade, o cliente, como de um lado e do outro, sabem ou supõem que o terapeuta sabe de tudo, o grupo todo. Então, se passa por uma espécie de, na verdade, uma espécie de aquisição de competência psicanalítica, no sentido de que as pessoas adquirem a capacidade de falar com termos psicanalíticos sobre o mundo, sobre si próprio, sobre a brincadeira que o outro faz e tal, no engano de que isso seja psicanálise. Entende? Quer dizer, eu acho que no Brasil isso é uma questão que a gente tem que pensar muito seriamente, porque no Brasil há muito mais psicanalistas do que na maioria absoluta dos países do mundo. Né? Fenômenos como a presença da psicanálise no Brasil encontra paralelo na Argentina, e só na América Latina, nos Estados Unidos na década de 50, 60, hoje em dia essa influência tem sido reduzida, na França, mas é completamente diferente do que acontece na Inglaterra, por exemplo, né? Ou na Itália, ou na Espanha, ou nos países do norte da África. Então, eu acho que essa questão que você está colocando, ela diz respeito a um problema brasileiro, a uma questão brasileira, não da psicanálise como teoria, mas da psicanálise como uma existência social. Para encerrar, doutor Jorge, essa questão só da formação. Há, e é sabido, na parte do círculo, na Sociedade Brasileira de Psicanálise, em todos os grupamentos ou escolas, uma preocupação com a formação, muitas vezes contestada. Diz que isso pode ser uma igreja, algumas brigas que até vêm a público, né, relativos a isso. O senhor acha que há, por causa dessa coisa que eu chamei de modismo, sem ser necessariamente, há e deve haver uma preocupação com a formação do psicanalista, até para a respeitabilidade da psicanálise? Sem dúvida deve haver uma preocupação muito grande com a formação de psicanalista. Mas não sei se você me permite, nesse final do nosso papo aqui, poder dizer algumas coisas assim, de um caráter geral. Por exemplo, eu acho interessante, o psicanalista, na sua prática, é uma pessoa muito quieta, muito silenciosa, que ouve. Em outras condições aqui, por exemplo, é uma pessoa muito falante, quer dizer, muda radicalmente a maneira de ser da gente. Uma outra coisa que eu acho importante é o seguinte: como a gente, num tempo tão pequeno, procura abordar uma coisa tão grande, tão abrangente, que fica até uma coisa tão, parece uma espécie de pipoca que pula num universo imenso. Bom, estava se falando a respeito de teoria e prática psicanalítica. Realmente as teorias são muitas, as correntes são muitas. Por quê? Porque o homem é diferente. Existem várias formas de se ver a mesma coisa. Aliás, a própria riqueza de uma doutrina é com relação à sua fertilidade. Ela tem que produzir várias ideias, porque dessas ideias maiores que se chega a uma essência mais rica. Bom, com relação à teoria, eu acho o seguinte: a teoria é importante porque é um esforço que o psicanalista faz de trocar ideia com um colega, principalmente para se sentir defendido de um mergulho que ele faz no seu trabalho num terreno caótico, um terreno inseguro, num terreno incerto, muito difícil. Então, eu tenho a impressão que a teoria é uma forma, entre outras coisas, que o psicanalista tem de se sentir um pouco protegido, de se sentir junto do outro, porque o trabalho da gente é um trabalho realmente num mundo extremamente difícil. Bem, vou pedir para o senhor encerrar. Aí, você já encerrou, porque afinal de contas eu acabei nessa observação vendo que o psicanalista também tal como o paciente, na hora de que o tempo acabou, ele respeita o horário. Você interrompia aqui, o Jorge imediatamente parou. E, então, com essa brincadeira final, aí, né, do tempo acabou, eu agradeço a presença de todos vocês, o auxílio que certamente existiu quanto à informação dada ao público. Deixo a todos vocês a caixa postal 3916 para qualquer sugestão, crítica, ou seja, escrevam para a gente e até a semana que vem.